saudade corta, feito aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma e a outra falha, e os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Esse aqui é uma tela em carvão, ia ser preto e branco, depois eu resolvi colorir. Eu acho que ele ficou com um efeito meio de tapeçaria antiga. Esse aqui é um quadro bem antigo, dá pra ver que o traço muda bastante, né? É bem diferente. Mas o rosto das mulheres permanece mesmo. Sim. A identidade visual é bem, né? Peculiar. Essa linha aqui é nova, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma linha nova de cerâmica. Olha só. Como a gente está numa época mais moderna, né? Então isso aqui são reproduções dos quadros que a gente consegue aplicar na cerâmica. A Cris Conde é artista plástica aí, já está há algum tempo na estrada, tem feito uma bela carreira aí. Através dela vamos tentar entender o que é esse mundo das artes plásticas atualmente. Cris, como é que é a sua história no mundo das artes aí? Então, ótima pergunta. Porque eu não sabia que existisse um mundo das artes, não sabia, porque eu nasci nele. Eu nasci numa parte dele, no Rio de Janeiro, na década de 70. A minha avó era marchand, tinha galeria no iate e a sala da casa da gente vivia cheia de artistas que não tinham lugar próprio, né, para pintar. E a minha avó emprestava a sala. Quem eram os artistas com quem você Nossa, viveu? era o que eu mais me lembro era Humberto da Costa. Outro dia eu dei uma pesquisada, ele ainda está vivo. Olha só. Ele devia ter uns 40 anos na época. Eram artistas simples do Rio de Janeiro naquela época. Que eu não sei se naquela época existia já essa pretensão de ser famoso, essa pretensão de virar milionário. Eu acho que eram simplesmente pintores. Mas você teve, nos anos 70 aí, você teve alguns movimentos especulativos muito grandes na boca. Não estou falando em relação aos movimentos, mas assim, em relação ao artista propriamente dito. Você acha que mudou muito o perfil do artista de lá pra cá? Você sabe que eu não sou muito amiga de artista? Eu não conheço muitos artistas, então eu não tenho base para falar sobre como eles pensam hoje ou como pensavam antigamente. Mas a impressão que eu tenho é que eram pessoas mais ingênuas e que encaravam a pintura mais como um ofício do que como uma carreira, do que como um estilo de vida. Era a pintura, era o pintor pela pintura. E você começou quando a pintar? Eu comecei a pintar aos 17 anos. A minha avó, nessa época, isso foi mais ou menos em 1990, já tinha fechado a galeria há muitos anos. E ela se desfez do apartamento dela de Copacabana e mandou praticamente tudo para o lugar que eu morava, que era em Brasília, numa chácara naquela época. E eu tinha muito espaço e minha avó mandou cavalete, telas antigas de outros pintores, tinha tudo que sobrou, ela mandou pra mim. Bonita. Tá onde esse seu? Já pintei tudo, já vendi tudo. Tá. Foi nessa época que eu comecei a pintar, porque eu vi aquele material inteiro à disposição. Eu estava grávida, morando num lugar que não era o plano piloto, era perto de Planaltina, numa chácara, isolada de tudo. E por que você foi parar em Brasília? Porque eu sou louca, assim. Porque eu fiquei grávida, tive que me casar, obrigada, né? Brasileiro? Sim. E minha vida mudou, eu saí de Ipanema, Copacabana, direto pra Planaltina do Goiás. Olha que legal, que ponte aérea bacana, né? E fiquei lá e comecei a pintar. E daí você começou a buscar a pintura como profissão a partir de quando? Então, aí que tá. No princípio foi um passatempo. O primeiro quadro que eu pintei, eu tinha muita vergonha de expor os meus quadros, eu deixava tudo escondidinho no meu quarto, não mostrava pra ninguém e nem pensava em vender aquilo, comercializar, até porque eu não conseguia mostrar. E
Só que uma pessoa achou. A gente fez uma festa, eu era casada na época com um roqueiro. Um roqueiro? Roqueiro, né? Aquelas bandas de rock de Brasília, né? Então os ensaios da banda eram lá na chácara, ia muita gente, dava muitas festas. E numa dessas festas, alguém teve que entrar no meu quarto para usar o toalete, que estava tudo ocupado. E ele viu os quadros e essa pessoa fazia um trabalho conjunto com a faculdade do Sinas de Moraes, que é de arte, né? E me convidou para fazer uma exposição junto com os formandos daquela época. Eu que nunca tinha pisado nem em escola de desenho. E fiz essa exposição, vendi tudo. Aí eu pensei, olha só, vou viver disso. Foi quando eu pensei. As influências na sua arte, de quem seria? Então, exatamente desses pintores que eu convivi no início. O primeiro pintor que eu me apaixonei foi o Juarez Machado. Juarez Machado. Grande Juarez Machado. Adoro a pintura dele, né? Adoro. Nem entendi, a primeira vez que eu vi uma pintura do Juarez foi naquele quadro do Fantástico, não sei se você lembra? Antigão. E Humberto da Costa, que pintava umas mulheres bem ingênuas que conviviam muito com a gente. Tinha um italiano também que se chamava Sergio Martinoli, esse eu não tenho mais contato. Peguei um pouco essa coisa decorativa dele, sempre mulheres. Mas quem? Aí mais tarde, né, que eu comecei a me informar bastante sobre arte, né? Modigliani, Picasso, eu acho que ninguém está imune, né? Não existe. Pode gostar, pode não gostar, mas não está imune. Divisor. Não tem jeito. Então... Como você vai? Você não usa marchand, você vende diretamente. Eu tenho um marchand até, implico com ele a beça, mas nunca precisei de marchand. Engraçado, né? Como é que você faz a divulgação? Menino, eu não sei. Eu abri um ateliê em Brasília, logo que eu comecei a pintar. As pessoas que me descobriram, elas começaram a ver, aí um comprou um quadro, aí o outro comprou outro. E assim foi. Hoje em dia tem além dos quadros, você também foi para outras áreas também? Fui. Então, eu comecei a pintando os quadros, mas rapidamente eu comecei a pintar coisas menores. Eu fiquei muito curiosa, porque o meu produto, no caso, é a pintura. Onde eu aplico ele é infinito, né? Eu posso pintar o que eu quiser. Então, eu espertinha, eu vi que existia um mercado bacana e que meu desenho era bem aplicável a esse tipo de material. Aí eu desenvolvi para as porcelanas, para as cerâmicas e tudo mais. Assim, basicamente cerâmica. Você desenvolveu, você trabalha nas cerâmicas ou fazendo parceria com fabricantes? Nada na CIF. Eu comprava as peças em branco, eu sempre fui muito independente. Nunca, assim, não dava tempo de sair buscando parceria, nada, eu ia fazendo. Fala um pouquinho dos seus quadros. Esse aqui. Então, esse quadro, isso aqui é uma gravura, não é um original, o original eu já vendi. Existe uma pintora muito bacana, muito famosa, que se chama Maria Eugênia Cordeiro, ela é argentina. Ela mora no Brasil e ela foi a minha única professora na vida. Ela é muito engraçada, foi a única aula que eu fiz. Ela é de onde? De Buenos Aires, ela é argentina. Mas mora onde aqui? Ela mora na Vila Madalena, aqui ela tem um ateliê. Sim. Agora ela está mais ou menos pelo mundo, mas ela é radicada na Vila Madalena. E ela me deu uma aula de pintura. Esse quadro eu fiz sob a direção dela. Eu amo esse quadro. O rostinho da menina está menos estilizado, porque ela me direcionou na época. E, enfim, esse foi o primeiro quadro que eu fiz com uma professora por trás, né? Mural? Com a professora. Joia. Mural você chegou a fazer algum? Quem? Mural? Mural? Já fiz em cerâmica. Cerâmica? Com cerâmica. Azulejo pintado à mão, encaixado, numerado e aplicado. Já fiz alguns. Tem algumas experiências na Europa também. Conta pra gente como é que... Sim, eu morei em Viena por 5 anos. Me casei, fui pra lá. Não fui a trabalho, obviamente, né? Mas chegando lá eu já me situei, aluguei um ateliê, que era no mesmo prédio que eu morava, o ateliê era embaixo, e abria
Assim, também completamente independente. Botei uma plaquinha do meu gatinho, que é a minha logomarca, no prédio, na entrada, e abria todo sábado e domingo ao público. Olha. E foi um super sucesso. E como é que a crise se reflete no mercado de arte? Então, eu nunca tinha vivido isso. Porque como eu sou uma artista independente, que não dependo... Eu nunca dependi muito de... Não, aliás, nunca dependi de nada, né? De galerias, de nada. Sempre tive o meu ateliê, ou a minha loja, ou aonde quer que eu esteja. Sempre ouvi falar em crise, né? Desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi um noticiário falando assim, nossa, hoje vamos viver um mar de rosa pelos próximos 2 anos. Sempre foi o contrário, né? Então, pra mim, sempre teve crise. Agora, essa que estamos vivendo atualmente me afetou. Afetou? Afetou. Comercialmente, sim. Estou estudando, eu acho que agora eu estou sendo obrigada a efetivamente entrar de uma forma mais profissional, com recursos de internet, investimento em site, comunicação, porque senão eu acho que eu vou ter que arrumar um emprego. A internet, quais são os canais? Mas é o Facebook ou o site? Então, o meu site está no ar em formato e-commerce há pouco tempo, há meio ano. Ainda estamos trabalhando nele, já deu resultado, funciona mesmo. Funciona mesmo? Funciona. É impressionante. Eu vendo quadros pelo Facebook. Uma pessoa lá na Alemanha viu uma foto em baixa resolução de um quadro meu e comprou. Chegou em você como? Não sei. Eu não sei. Eu não sei te responder. Tem galerias virtuais? Eu não tenho nem marketing. Tem galerias virtuais? Tem, existem várias. Eu tenho obras num site inglês que é famoso, que é do Sat, Sat Gallery, que já vendi quadros por ele, por esse site também. Aqui no Brasil eu tenho obras. A primeira galeria que eu resolvi trabalhar, que eu fiquei super reticente na época de entrar ou não, mas funcionou, porque os meus quadros originais vendem super bem por eles, que é a Urban Arts. Que eles vendem arte digital também, me colocaram ali no meio e ficou bacana. Eu comprei uma plataforma numa empresa, eu vi um anúncio, resolvi comprar, fiquei 1 ano com aquilo, sem fazer nada, só pagando a mensalidade. Aí teve um dia que eu resolvi, eu pedi para um amigo que é designer gráfico, ele montou o site para mim e comecei a alimentar e coloquei no Facebook, no Instagram. Isso aqui, por exemplo, olha que legal. Olha que legal, isso aqui é esse quadro. Bonito. Isso aqui é aproveitando a tecnologia, né? E você nunca tentou montar parceria com cerâmicas? Já fiz, mas assim, sempre numa escala bem amadora. Porque eu lembro lá atrás de Secrisa, a Secrisa já namorou meu trabalho. Eu imaginei porque eles tinham uma linha com temas indígenas lá muito... um colorido muito similar. Já namorou meu trabalho, mas faz muito tempo. A gente teve contato assim que eu comecei a pintar. Bem lá atrás. E uma fábrica em BH, que se chama Terra Tile, me comprou também. Antes de eu ir para a Europa, eles me compraram alguns desenhos, eles venderam muito. No Brasil inteiro. Assim, mas sempre coisas que foram aparecendo. Agora é que eu vou investir no ataque. Entendeu? Agora eu tenho. Ah, já tem? Boa. Então, agora eu tenho. Faz 1 mês estamos trabalhando juntos. Muito legal. E agora eu vou tomar a frente. Porque antes de tudo eu aproveitava as coisas que apareciam. Sabe? Artista mesmo. Bem artista, assim, é complicado, né? É bem isso mesmo. Aí agora eu vou dar o troco. Maravilha. Muito bom, Cris. Mas o quê? Faz quase 1 ano, né, que ela não vem aqui. Ele já tinha um histórico de malandragem. O que ele industrial, não tem nada. Juntou os pais. Para você conseguir formar esse cidadão que está na escola, você tem que ouvir qual é a necessidade da... Bom, está ocorrendo uma revolução silenciosa aqui na educação da grande São Paulo. E silenciosa porque está devolvendo a educação aí aos porões do que tem de mais anacrônico em termos de pedagogia. Recentemente, já tem um conjunto de escolas em que foram fechadas aí as brinquedotecas, as salas de informática,
a parte de recreio, de recreação. Sobre esse tema, nós vamos conversar com a Cilândia Reis de Oliveira Teixeira. Ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Brinquedoteca e vai explicar para a gente um pouco o que vem a ser esse conceito e qual é o conceito adequado aí de educação infantil. Ela é da pedagogia, da psicologia, da USP, mexendo com educação e saúde. Cilândia, fala um pouquinho primeiro só para a gente entender esse conceito da brinquedoteca. Certo, então brinquedoteca, esse conceito foi trazido para o Brasil na década de 80 por Nilce Helena da Silva Cunha, e quando ele chegou aqui no Brasil, ele veio justamente porque estava já desde 1934 sendo utilizada essa ideia do brincar, associado à ideia de desenvolvimento e aprendizagem. Quer dizer, quando se fala em brinquedoteca, sempre está ligado a uma escola, é isso? Ou não necessariamente? Não necessariamente. No entanto, quando a brinquedoteca ela está ligada, ela está relacionada a uma escola, ela naturalmente ela faz parte do processo de desenvolvimento e aprendizagem naquela escola. Então ela cumpre um papel muito importante, que é o espaço de aprendizagem também, onde a criança pode brincar tranquilamente, com segurança, e aprender e se desenvolver. E esses brinquedos, eles obedecem a uma orientação pedagógica, a um estudo? Em que consiste esses brinquedos? Então, cada brinquedo, para quem estuda essa área, cada brinquedo ele tem uma função muito importante no desenvolvimento físico, motor, psicológico, no cognitivo, no afetivo. Cada brinquedo cumpre uma função importante. Mas o que é mais importante a gente salientar é que esse espaço é um espaço de interação social, um espaço de promoção de saúde física e é um espaço de promoção de aprendizagem e desenvolvimento que está fazendo parte da escola, porque o que seria ideal é que a escola brincasse naturalmente, que a escola entendesse que a brincadeira é natural da criança, que é o meio da criança se comunicar, da criança aprender, da criança fazer parte da sua experiência de aprendizagem. A brincadeira é isso para a criança. Mas aqui no Brasil, nós não entendemos isso. Então, pelo menos a brinquedoteca é um espaço no qual foi preparado, foi pensado, ou pelo menos deveria ter sido, né, organizado para a criança brincar, para ter aquele momento no qual ela está também aprendendo e se desenvolvendo, só que de uma forma mais livre, mais significativa, criando relações ali e interações com o aprendizado. Pelo que você está falando então, digamos, essa parte lúdica é essencial na formação da criança, mas por outro lado, a gente vê aqui no Brasil muitas bandeiras para tentar diminuir a idade de alfabetização. Isso aí, do ponto de vista pedagógico, é saudável? Não, isso é muito complicado do ponto de vista pedagógico. Inclusive, se vocês observarem, nos países onde a aprendizagem, do desenvolvimento, onde existe uma expressão muito grande em relação a gente observar que está dando certo, né, como por exemplo na Itália, na Finlândia, qualquer lugar que você for lá, na educação infantil, que é o caso aqui que a gente está tratando especificamente, lá as crianças elas brincam o tempo todo. A escola em si, ela está preparada para a criança brincar, interagir, porque eles entendem que essas brincadeiras, que essas atividades que as crianças estão fazendo ali, que envolve, claro, artes, né, que envolve movimento, que envolve interações diversas, eles entendem que isso está fazendo parte da aprendizagem e do desenvolvimento dessa criança. E até mesmo em outros, por exemplo, na Finlândia, lá a criança começa a aprender a ler e escrever a partir dos 7 anos. Não significa que ela não esteja aprendendo antes. Porque o que a gente precisa entender é que os gestores dessas escolas precisam entender, os que os gestores públicos precisam entender, é que brincando a criança está aprendendo. Só que o professor tem que também ter uma formação para isso, para ele perceber que a criança, ao brincar, ela está tendo acesso ao conteúdo da experiência do grupo a qual ela pertence, ao conteúdo da experiência na qual essa sociedade precisa que ela tenha acesso. A gente publicou, acho que 1 ano, 2, aí, uma entrevista com a diretora que fez um documentário para o Instituto Alana, Sim. mostrando essa questão de como a parte lúdica desenvolve a criatividade da criança e dando como exemplo a grande experiência italiana da Nova Itália, que um conjunto de cidades aí fora do eixo, Milão, Roma, lá, que conseguiu se desenvolver graças a uma enorme criatividade, e ela linka diretamente a esse modelo educacional. Sim. E aqui o que está acontecendo com as escolas além da brinquedoteca? Aqui, da brinquedoteca. Aqui, a nossa questão como Associação Brasileira de Brinquedotecas, que a gente está declaradamente, já fizemos um manifesto para o prefeito de São Paulo, nós estamos nos opondo ao fechamento das brinquedotecas
nas escolas públicas de São Paulo. Por quê? Ao invés de progredirmos na educação, nós estamos regredindo na educação. As pessoas têm que entender que aprender é um contexto de relações significativas, não é na cadeira com a lousa e aquela relação, enfim, mais militar. É esse termo que eu ia utilizar, mas enfim, mas é exatamente isso mesmo. Então, eles têm que entender que isso só não é aprendizagem, isso é uma pequena parte de um processo que talvez seja necessário em determinados momentos. Mas na educação infantil, por exemplo, não é assim, não é isso que é importante. A criança, até para ter criatividade, como você falou o exemplo dos países da Itália e tudo mais, ela precisa estar livre para que ela possa criar. Ser conquistada pelo conhecimento e não o conhecimento ser empurrado goela abaixo. Se for imposto o conhecimento, qual será a criatividade que essa criança vai ter? Então, em cada brinquedo, cada jogo, cada brincadeira, cada relações, elas estão trabalhando, estão desenvolvendo culturas da infância que são de extrema importância para se tornarem cidadãos de bens, para se tornarem pessoas de sucesso, para se tornarem pessoas independentes e criativas. Mas elas precisam desse espaço de brincadeiras, elas precisam brincar. Se elas não podem brincar na escola, a escola não tem essa infraestrutura que seria o ideal, a escola abraçar o brincar e não apenas uma sala de brinquedoteca. Então elas precisariam que a escola abraçasse o brincar. Como não há isso aqui no Brasil ainda, nós estamos longe disso, pelo menos nós temos o espaço da brinquedoteca, que foi com muita luta, com certeza, para conseguir esse espaço, para que ele pudesse ser possível dentro das escolas públicas. Então, não pode fechar esse espaço que faz parte ali minimamente de um processo de aprendizagem que está acontecendo. Você comentou um pouquinho antes da entrevista que tem outras salas aí que estão sendo fechadas também, de informática. Sim, exatamente. Então, o que a gente ouve, né, nas redes sociais é que o prefeito está fechando as salas de brinquedotecas, até onde eu sei, um pouco mais de 30 brinquedotecas já foram fechadas. Então, brinquedotecas, bibliotecas, informática e ambientes recreativos. Então, o que acontece é uma tragédia na educação. Vamos transformar a escola numa prisão para os alunos. Pois é, e a educação infantil, Nassif, o que é muito pior, né? A educação infantil, a criança precisa brincar. A linguagem da criança é a brincadeira. Então, como que alguém pode fechar esse espaço de brincar, fechar esses espaços de interação e de aprendizagem dentro de uma escola em detrimento do número de vagas? O prefeito tem que criar vagas, sim, ele tem que favorecer as vagas, sem dúvida nenhuma, mas ele tem que procurar imóveis, tem que abrir vagas. Agora, ele não pode fechar esses espaços. Você vê o que é a ignorância crassa desse pessoal. O modelo deles são essas ONGs tipo Jorge Paulo Lemann e outros aí que... O Jorge Paulo Lemann, anos atrás, ele trouxe aqui um indiano americano que desenvolveu métodos novos de aprendizado, aí já para secundário, curso médio e tudo, sim, usando o conceito de games. Sim. De você mudar de... Ou seja, eles são alinhados só com a parte mais superficial do aprendizado global. Sabe? É inacreditável o grau de ignorância que assola esse país, viu? Exatamente. Pode falar. Não, eu queria que você falasse um pouquinho do que é a associação. Então, a Associação Brasileira de Brinquedotecas é uma associação que já existe há mais de 30 anos e a função principal dela é zelar para que os direitos da criança sejam preservados. E um desses direitos principais é o brincar, e o brincar na escola. E eu quero salientar aqui que essa defesa do brincar na escola, nós estamos, inclusive, nos apoiando à legislação do nosso próprio país. Então, se você observar até o artigo 6 da Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, o novo modelo que está em tramitação da Base Nacional Curricular, todos esses documentos eles estão indo a favor da criança brincar, a favor da criança ter espaço para ela ser ela mesma, espaço no qual ela possa interagir livremente com seus amigos e com aquilo que lhe favorece, que lhe proporciona aprendizado e que lhe traz felicidade. Então, quando se fecha esse espaço, você está indo contra a sua própria legislação do seu país.
você está indo contra a Constituição, você está indo contra a LDB. E vocês tentaram fazer, isso. abrir alguma representação aí junto ao Ministério Público, alguma coisa assim, não? Então, no momento, o que a gente fez, enquanto Associação Brasileira de Brinquedotecas, foi um manifesto, encaminhamos para o prefeito, encaminhamos também nas redes sociais. As pessoas nas redes sociais têm nos cobrado muito, porque nós estamos há 30 anos falando disso, falando do brincar, falando da brinquedoteca, falando da importância disso para o ser humano, e em especial para todas as faixas etárias, em especial para a criança pequena principalmente. E nós estamos falando disso, as pessoas estão cobrando, e nós estamos tentando encontrar um meio de entregar ainda esse manifesto para ele tem, não sei se é ele que responde, tem Facebook, nós já encaminhamos, e a gente está aguardando que alguém nos convide para participar dessa conversa. Eu acho que alguém que tem o secretário de Educação, mais de 30 anos de experiência tem um pouco para falar, claro, não? Claro. Tem alguma coisa para contribuir? Claro. Então eu acho muito justo, inclusive, que possa ser ouvido as pessoas que já estudam isso, que fazem parte disso, que estão, enfim, que têm essas experiências internacionais, que têm esse entendimento a respeito da primeira infância, para falar e para pedir opinião, e não sair devastando tudo que tem pela frente, sem se importar com o que foi construído e a luta que foi construída e os desafios que a gente ainda tem que enfrentar para resolver isso. A associação ela tem associados em todo o país? Sim. Ou ela está mais restrita a São Paulo? Então, nós temos associados no Brasil inteiro. A nossa sede é aqui em Pinheiros, aqui em São Paulo, mas então nós representamos o Brasil perante o mundo todo. Então, em cada país tem a sua associação. E nós nos encontramos a cada 3 anos, mais ou menos, para falar do que está acontecendo cada um em seu país. Nós nos encontramos nos congressos que tem aqui no Brasil. Por exemplo, o último agora foi na Holanda. Então, nós nos encontramos nesses espaços para falar das nossas experiências e para verificar como que esses espaços de brincar, como que a brincadeira tem contribuído para o desenvolvimento, para a aprendizagem, para as questões sociais e culturais todos esses países que também são a favor desse espaço, que são a favor do brincar. Tá. Você mencionava um pouquinho antes com essa entrevista que esse conceito começou para o atendimento de crianças com necessidades especiais. Sim, então... A ideia do brincar relacionado com o desenvolvimento, ela vem desde 1909, quando uma professora foi visitar uma criança no hospital e levou um brinquedo. E a professora, as pessoas ali da equipe médica perceberam que a criança, o quadro clínico da criança melhorou em função dela ter contato com algo que é do mundo dela, né, que é o brincar. E a partir daí foi se estudando várias questões em relação ao brinquedo, tanto é que em relação à área da saúde, nós temos hoje a Lei Federal 11.104 de 2005, que obriga todo hospital que atende criança em regime de internação a ter uma brinquedoteca. Então nós temos esse desenvolvimento importante, que a Luísa Erundina está à frente desse movimento também. E temos esse desenvolvimento, essa ideia do brincar relacionado com a infância, com a aprendizagem, com a saúde, enfim, foi evoluindo. E em 1934 teve a inauguração da primeira brinquedoteca, oficialmente com o nome de Toy Library, como é chamado nos Estados Unidos, a primeira brinquedoteca que foi criada para fins, no primeiro momento, para fins de atendimentos sociais, de trabalhar as relações, e dessa brinquedoteca, logo na sequência, surgiram na Suécia e na Inglaterra também brinquedotecas criada por mães de crianças com deficiência, justamente para atender essas crianças que eram deficientes, e eles logo perceberam que as crianças que têm uma necessidade maior, elas conseguiam se desenvolver e aprender muito mais rápido, utilizando jogos, brinquedos e brincadeiras, do que utilizando aqueles materiais pedagógicos mais comuns. Então, essa ideia do brincar na saúde e na educação, ela foi evoluindo, e hoje todas as pesquisas em diversos países também compreendem a importância desse brincar. Porque, olha, se ele ajuda uma criança que tem uma necessidade educacional especial, imagina o que ele não ajuda a criança que... Tem 100% do seu potencial, não é? Aí, né? Exatamente. Então, um espaço que precisa
ser tomada uma providência. Mas que, de um lado se faz, não é que se faz esse discurso, de um lado está presente aí a quarta revolução industrial, Sim. que vai exigir, digamos, o trabalhador com multiconhecimento, e o Brasil querendo criar o cara de chão de fábrica aí. Outra gente está vendo o Rui Castro, agora virou pensador. Pois é. Virou pensador dizendo que não, que tem que aprender português e matemática e o resto. Então, não Mas necessariamente. como que a educação, a discussão pública, apesar dos grandes avanços pedagógicos que o Brasil tem experimentado, do ponto de vista teórico, até de implementação de política, como que a discussão pública é superficial? Exatamente. Então, a escola, claro que é fundamental, mas o que o prefeito e as pessoas precisam entender é que não é apenas, que a aprendizagem não acontece apenas na sala de aula, gente. Tem que acordar para isso. A aprendizagem, ela está num contexto integrado, ela está num contexto que é preciso observar o que é significativo ali para aquele grupo no qual está passando por essa experiência. Quer dizer, quando os secundaristas aqui tomaram as escolas e passaram a fazer aqueles eventos de fim de semana, trazendo temas de fora para cá, eles estão em linha com o que tem de mais avançado na pedagogia. Sim, exatamente. Então, mas por que essa dificuldade dos diretores de escola? Olha, escola pública, eu de sou entender professora de faculdade há 16 anos e formo pedagogos. E eu entendo que muito dessa questão da defasagem, dessa inexperiência de compreender a infância, né, principalmente, tem a ver com a formação, mas também tem a ver com a cabeça de cada gestor. Eu perguntaria agora para um gestor de escola, ou até mesmo para o nosso gestor aqui de São Paulo, se aquilo que ele aprendeu de mais significativo se foi só na escola. Claro. Não é? Claro. Então, entende? Mas a criatividade não está ali presa, engessada numa cadeira, ela está nas relações. Outro dia eu estava vendo uma reclamação de pessoas dizendo que você quis transformar o diretor em gestor, mas ele virou um gestor administrativo. Ele devia ser um gestor pedagógico, de levantar novas metodologias. Sim, exatamente. Então essa visão gerencialista aí, aqui no Brasil, foi um aborrecimento. Então. Sim, se você observar, antes nós tínhamos, por exemplo, até mesmo na graduação, nós tínhamos uma proximidade, uma relação mais humana com os acadêmicos. E hoje essa relação está se perdendo, inclusive na educação infantil. Claro que a escola precisa de uma gestão, sim, mas é uma gestão com olhar para a infância. É uma gestão que compreenda as necessidades da infância. Eu vi um estudo do MEC sobre o Piauí, que tem bons resultados lá, e eles levantando o que diferencia lá, é a ligação da escola e dos professores com a comunidade, com os pais, com as crianças. Exatamente. Então, isso daí faz uma diferença muito grande, porque a escola precisa levar em conta esse contexto no qual ela está inserida. Ela não pode se isolar da comunidade, porque nós somos da comunidade, a escola é a comunidade. Ela tem que entrar em contato com os assuntos da comunidade e se relacionar com essas questões para conseguir trazer para a escola e trabalhar na escola aquilo que é importante para esse sujeito que está aqui dentro, mas que vai voltar para a sua comunidade. E precisa fazer as modificações e interações para que aquela comunidade possa crescer e melhorar. Santos, obrigado então, viu? Eu que agradeço, muito obrigada, foi uma honra. É isso aqui. 1, é 2, é 3, é 4, é 5. No caso de gravar, não explicaram para a gente que era 2 bandolistas. O nosso entrevistado de hoje na sala de visita é Chico Teixeira. O Chico ele tem um trabalho autoral e está pesquisando as raízes aí da música caipira paulista, juntando com a literatura mundial, medieval, as influências e as maneiras de chegar no Brasil. Chico, tu fala um pouquinho dessa pesquisa para... Você começou quando essa pesquisa e qual que é o fio condutor dela? Na verdade é uma coisa bem intuitiva, assim, porque o povo começou a falar muito da música folk, e eu falei, poxa, mas de onde vem isso, né? E aí eu descobri um inglês que, eu não me recordo o nome dele, assim, mas ele escreveu um artigo para uma revista dizendo da necessidade de se identificar com uma palavra a tradição popular, a sabedoria aquela que passava de geração para geração, no boca a boca, informal, né? E aí eles chegaram no Volksnest, né, nos alemães, enfim.
E aí acho que a partir daí passou a se discutir, né, o tema do folclore. E aqui no Brasil acho que veio chegar pouco mais tarde, né? Tá. Que daí, enfim, pô, tem o Câmara Cascudo, tem umas coisas incríveis. E essa tradição de música que vem de geração por geração passa inevitavelmente pelas cantigas infantis. Você Sem também dúvida. pesquisou? Poxa, eu acho que o Boi da Cara Preta, né? Acho que foi uma das primeiras, talvez a primeira canção assim popular, né, no Brasil. E poxa, então eu cresci num ambiente rural, né, no interior, até por ser filho de músico. Eu sou a 7ª geração de músicos. Sétima geração? Família de Ubatuba. O pai do Chico é o Renato Teixeira. Pois é. Então ele vem vocês vêm de Ubatuba, ele vai para Taubaté? Isso, ele passa a infância dele no litoral e com 14, 15 anos sobe a serra, né, e vai desbravar o então, interior. os avós e tudo já... Minha avó, que é viva até hoje, a dona Jaci, ela que me ensinou a tocar violão, e ela cantava na igreja, ela, os irmãos dela, então era um ambiente, enfim, super musical, e eu cresci indo muito para lá. E quando você fala em Ubatuba, aquela cultura caiçara influenciou muito? Total, né? Tá. Porque eu tive acesso às coisas de lá, vi as festas, né? Enfim... Era uma coisa muito presente na minha vida. E ao mesmo tempo, cara, minha mãe é pianista clássica. Olha só. Então eu cresci vendo Pena Branca e Chavantinho de perto ali. Pena Branca e Chavantinho não existe. E ao mesmo tempo os estudos clássicos de minha mãe, né? 8 horas por dia. Assim. Então é uma mistura interessante. O seu pai ele começa com a MPB e depois ele cai de cabeça na música. Pois é, ele chega em São Paulo em 68. Com da Maria. Da Maria, né? Com a Gal, defendendo a música dele. Tem até uma história interessante que ele conta, que ele saiu de Taubaté, ele comprou o bilhete da passagem, né? Chegou lá, assistiu o show, assistiu ela cantando a música, acabou, ele entrou de volta no ônibus, voltou para Taubaté. E aí ele veio morar em São Paulo no ano seguinte. Aí teve o Roberto Carlos, né? Gravou Madrasta, enfim, a história... Dele. Aí a história continua. Você compõe também? Eu sou compositor também. Então, dentro dessa linha de raiz... eu acho que assim, a arte é movimento e naturalidade. Pô, talvez se eu fosse cantar samba, poderia até ficar interessante, assim, mas não sai na verdade... Essa música de raiz aí é uma beleza. beleza. Na verdade foi isso que eu vi de perto, né? Então... Você deu essa voz grave do pai aí que... Pois é, o Geraldo Vandré fala genética. Então, mostra, acompanhando o nosso amigo. O grande acordeonista Tadeu Romano, dos craques aqui, frequentador permanente dos nossos saraus aqui, né, Tadeu? Opa! Tadeu com ensino alemão, porque ele estava acabando de chegar da colônia italiana, perto de Campinas. Né? Já chegando e falando alto e puxando folha alta. Coisa italiana, né? Então vou tocar uma canção minha que chama Chama da Floresta, que é uma árvore. Que de longe assim, parece que ela está queimando, mas ela tá vivinha lá, cheia de cor. A saudade corta meu peito, não tem jeito. Entra no meu canto e se espalha no vento. Quando o sol brilhar de manhã, pode ter certeza, é natural da beleza o amor poder pulsar. Cai a chuva forte na varanda, molha a rede, e o meu pensamento te chama, chama da floresta menina. Eu vou fazendo festa, folia, amor. Chora no meu peito, morena, que eu sei. Vou te dar um beijo e sentir o seu calor. Vou batendo mato no peito, não tem jeito. Saio mundo afora à procura do tempo. Viajante eterno, minha amiga, sou sereno. Pode pôr pimenta que eu fico
Aprendi que tudo se ajeita noutro tempo. Deixa a porta aberta que eu chego bem cedo. Chama da floresta minha que eu vou fazendo festa, folia, chora no meu peito, morena, que eu sei. Vou te dar um beijo e sentir o seu calor. Você pegou o fim da meada mesmo da canção É, caipira. eu acho que tem um pouco uma Tudo, coisa tem ali, tudo. né? Do Lindo, pagode lindo, caipira, lindo. misturado com um pouco de sei lá o quê. Você dos caipiras históricos, aí quem é que chegou a conviver com além do Pena Branca e Chavantinho? Poxa, eu tive o privilégio de conhecer o seu João Pacífico. João Pacífico você conheceu? Conheci o Figura, João. né? Assim, foi coisa de um mês antes dele partir. A gente passou uma tarde junto, eu conheci o Tinoco. Eu te não me conheci também, figura, né? Poxa vida, muita gente mesmo. O Pena Branca eu tive o privilégio também de acompanhá-lo na estrada, eu fiz parte da banda dele. Da banda dele? Depois que Depois que o Chavantinho morreu. se foi também. E o Chavantinho, eu era menino, eu ficava lá, né, brincando enquanto eles tocavam. Aí eu passei a compor. Aí o Chavantinho uma vez virou pro Pena Branca e falou: mano, velho, vamos gravar uma música desse menino aí. Eles eram anjos. Não deu 2 anjos, Dois né? anos, Sem 2 anos. dúvida, assim. Tem histórias lindas com o Pena Branca na estrada, assim. Bom, então vamos mostrar uma outra sua aí pra... Uma outra minha? Então, ele tá falando do Pena Branca, deu saudade aqui no canal. Pena Branca era... Andando se vai ao longe, sonhando se chega lá, muito além dos horizontes, além das pontes, além do mar. Muito além dos horizontes, além das pontes, além do mar. Ai, saudade, vou levar. Fique com Deus no peito, a fé faz parte, é da natureza de quem procura ter a certeza que encontrará. Fique com Deus no peito, a fé faz parte, é da natureza de quem procura ter a certeza que encontrará. Ficamos longe de tudo, parados num só lugar. Meu coração nesse instante itinerante quer viajar. Meu coração nesse instante itinerante quer viajar. Vai comigo, seu olhar. Quando for outro dia eu mando poesias, mando notícias, só não lhe digo qual é o dia que eu vou voltar. Quando for outro dia eu mando poesias, mando notícias, só não lhe digo qual é o dia que eu vou voltar. Eita! Você se compõe desde que idade? Eu? Não sei. Eu lembro uma musiquinha que eu fiz assim, eu devia ter meus 7, 8 anos. Mas brincadeira, assim, né? Eu fui, acho que, despertar a música de uma forma, assim, mais intensa. Numa viagem que eu fiz com o Almir. Fui passar férias com ele lá na beira do Rio Negro. Eu fui ficar 10 dias, eu fiquei 1 mês e pouco. E aí o Almir ficava tocando viola e solando. E ele falou: Chicão, sabe fazer um Lá maior? Aí eu falei: é esse aqui, né? Com maior dificuldade, né? Ele
Foi isso, agora faz um Mi maior, né? Aí falou, agora fica fazendo isso, assim, nesse Vai aprendendo por osmose, bicho, né? ficava 4, 5 horas ali, putz, acho que destravou o negócio em mim, eu voltei de lá compondo. Mas Amor você ficou- falando do Paraguai e tudo aí, aqueles sonhos guaranis dele, para mim Sonhos sempre foi uma Guaranis. música. É lindo, Paulo desde o Paulo Simões. Simões, grande Paulo Simões. Aquilo era um clássico também, viu? Paulo Simões, a gente estava fazendo 2 músicas, É? em processo de composição, assim, né? E o Simões tinha um grande parceiro, que foi o Geraldo Roca, que ele com o Simões fizeram o Trem do Pantanal, que também tem uma história super interessante, que eles eram 2 guris, né? Eles saíram do Rio de Janeiro com medo da perseguição. Alguém falou para eles, estão de olho em vocês, aí fica Na ditadura, né? É. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o trem, foram lá para o Pantanal e foram fizeram uma viagem a Machu Picchu. Ficaram rodando um mês e pouco, eles tinham 16 anos. E aí na volta eles trazem essa bela canção, né? Que é o 16 Trem do anos. Pantanal. Eu escrevi uma vez sobre os sonhos guaranis e daí eu entrei em contato com ele mandou disco, mas eu não sabia dessa história, tipo, 16 anos. ele Imagina fez. uma canção dessa, então tinha uma mensagem ali oculta, né? Mas essas músicas deles, assim, depois que eu comecei a conviver com ele, com o pai dele, com o Almir, com o Sérgio Reis, toda música tem uma história por trás. Né? Aquela da Comitiva Esperança é impressionante, eles ficaram mesmo fazendo a Comitiva. Era na Comitiva Esperança, tem até um documentário sobre isso, que é o Paulo Simões, o Almir Sater e o grande maestro Zé Gomes. Olha só. E tem coisas Todas ali têm história. incríveis, assim, tipo, eu acho que encontrei outro dia na internet esse vídeo, poxa, é uma pesquisa É um interessante. documentário? É um documentário, eles viajando a cavalo pelo Pantanal, aí você faz uma fogueira, tem roda de viola. Olha, O que é engraçado, assim, o que eu consigo perceber é que, assim, tem muito artista hoje que esse negócio de ser caipira, as coisas é modismo. Então a pessoa quer falar um negócio que não viveu. Tá. E eles não, eles vivem isso, sabe? É impressionante. Olha, eu tava lá, eu vi o que é ficar no lombo do cavalo e Caçada de onça. fugindo, né, de onça, essas coisas todas. E eles têm, assim, é legal que eles têm veracidade no que falam. E o Chico também, as letras que ele faz e tal. Então conta um caos que você musicou aí. Um caos que eu musiquei. Que você fez música em cima Eu tenho uma boa história com o Almir, que uma vez a gente saiu para pescar, e aí lá a pesca é super respeitosa, uma coisa, sabe, respeitando o lugar. Então tem todo um critério, você não pode pegar um peixe de certa idade, fêmea, filhote, enfim. Então tem os peixes velhos lá que pode pegar para se alimentar, né? E aí saiu eu e o Almir para pescar, e em 2 horas eu peguei 3 peixes, cara. Eu tinha mandado devolver todos. Eu falei, poxa, eu vou ter esse peixe. Sabe que uma vez eu fui, no começo de carreira também, eu fui na fazenda Suyamiçu, que era do Silvio Santos na época. E a gente foi numa pescaria, quando eu cheguei em casa e contei, caçoaram de mim. Você ficava num remanso assim, parava o barco aqui e eles colocavam o holofote ali e os peixes vinham e pulavam, e uma parte ficava no barco. Ninguém acredita nisso. Outro dia eu contei para um cara da região, ele falou, não, aqui é comum isso, né? Acontece, né? Fora da região. Mas a gente estava falando do Geraldo Roca, né? Que pô, ele também nos deixou, ele preferiu sair daqui e ir embora, né? Então, e ele tinha uma coisa com a regionalidade, ele tinha uma coisa muito fiel, assim, à região, aquilo que ele acreditava, que ele vivia, né? Pô, ele foi um cara assim que me deu um norte também, pelos nossos diálogos e principalmente pelas canções dele. Sempre tinha uma história, e aí essa história você vai destrinchando, você vai descobrindo uma série de outras coisas, né? E ele deixou uma canção linda, que eu acho que é do final dos anos 70, que chama Santa Branca, que é assim: na varanda da casa, mala pronta e cheia de medo, as pessoas sorrindo, sinistras no meu silêncio, assuntando do meu futuro de escola capital
anel de grau, ao invés da bombacha no terno doutoral. Na estação minha mãe me dizia: meu filho, cuidado. Minha mãe apontava chorando uma janela do trem. De repente eu estava do lado de lá da janela, do lado de lá, do lado de lá. Santa Branca até um dia o trem corria pelo campo, molhado de fim do dia. Ai, ai.